atrasar, né? Bom, iniciar a reunião solene, né, da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E como ficou pactuado, algumas aulas são aulas conceituais sobre o país, né? A cirurgia cardíaca é uma atividade muito importante, a cardiologia no país, mas a vida é maior do que isso. Então, dessas aulas de pessoas não ligadas à área de saúde, e vamos convidar outros ligados à área de saúde, porque a gente tem que salvar o SUS, né? A primeira aula do ano que está abrindo é com o professor Aldo Rebelo, né? Eu, quando cheguei em Maceió aqui para fazer vestibular em 67, comecei a ouvir falar do Aldo. Ele tinha saído aqui de Maceió. Então, quando tinha um imbróglio, uma encrenca muito grande, a turma falava assim: se o Aldo estivesse aqui, a gente conseguia resolver isso. Eu não sei por quê, né? E eu escolhi para fazer a apresentação do Aldo o meu querido amigo Teotônio Vilela Filho, que foi filho do velho menestrel das Alagoas, foi senador por 3 vezes, governador de Alagoas por 2 vezes, e eu tive a honra de ser, no primeiro mandato dele, de ser o seu vice-governador. Então, Theo, eu queria que você apresentasse para os brasileiros da cirurgia cardiovascular o meu querido amigo Aldo Rebelo. Vamos lá, então. Boa noite a todos os membros da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. É uma múltipla satisfação me dirigir às senhoras e aos senhores. Primeiro, por estar falando para uma plateia tão seleta. Segundo, porque atendendo uma convocação do meu amigo e irmão José Vanderlei. Vanderlei é um colega dos senhores, um cirurgião brilhante, mas eu o conheço como um político de inegáveis méritos. Vanderlei ajudou demais a mim e principalmente ao Estado de Alagoas, com esse seu jeitão tranquilo, conciliador, agregador, mas, ao mesmo tempo, muito firme e bem-humorado, que é o seu estilo. Foi meu conselheiro, confidente e, sobretudo, um grande parceiro. Alagoas deve muito ao Vanderlei, e eu também. Vanderlei, serei sempre grato. E o terceiro motivo da minha alegria de hoje é falar a respeito de Aldo Rebelo, meu conterrâneo da Viçosa. Viçosa, um município aqui das Alagoas, e nós somos lá de Viçosa. Vanderlei é uma figura, o Aldo Rebelo é uma figura gigantesca. Se fosse falar aqui a biografia do Aldo, precisava de 3 horas. Então, vou procurar resumir, começando com a historinha. O pai do Aldo Rebelo chamava-se Zé Figueiredo, era vaqueiro e administrador de uma fazenda de meu pai, uma propriedade de meu pai, de gado. Meu pai era o velho senador Teotônio Vilela, o menestrel das Alagoas, que todos já devem ter ouvido falar. Naquela época, ele não era nem político ainda. Pois bem, conversando, foi lá ver a fazenda e conversando com o Zé Figueiredo, pai do Aldo, e uma criança de 6, 7 anos de idade, puxando na calça do pai, insistentemente, meio que chorando. E aí meu pai, que era amigo do pai dele também, aí disse: ô, Zezé, o que é que esse menino quer? Tá, ninguém pode conversar com esse menino aí. Aí ele disse: Teotônio, eu já disse para ele, para não ficar aqui com essa insistência,
Esse menino, olha a maluquice desse menino. Botou na cabeça que quer estudar em Viçosa. Viçosa fica a 18 quilômetros, mais ou menos, de lá dessa fazenda. Botou na cabeça que quer estudar em Viçosa. Não pode. Primeiro, ele não tem condições de ir sozinho para Viçosa. O menino dessa idade tem que ir com uma pessoa adulta, com um homem. Então, para ele estudar em Viçosa, eu tenho que contratar um homem para ir com ele, comprar um cavalo para ele, comprar um cavalo para o homem. Então, não dá. E ele querendo que eu fale isso com você, nem esquece isso. Aí, o velho Teotônio, que sempre foi um apaixonado por quem tem paixão por livros, disse: Zezé, menino dessa idade, de 6, 7 anos, chora para não ir para a escola. Esse está chorando para ir para a escola. Contrate o homem, compre os 2 cavalos, bota esse amarelo para estudar. Ficaram amigos. Aldo e o velho menestrel das Alagoas ficaram amigos para o resto da vida. E sempre se encontravam, papai ajudava o Aldo sempre que era importante isso. Enfim, ficaram amigos. Aí Aldo Ribeiro foi para Rio de Janeiro, São Paulo, e quando meu pai soube da notícia que o Aldo tinha sido eleito presidente da União Nacional dos Estudantes, eu estava ao lado e vi o velho lacrimejar. E fez o seguinte comentário: que amarelo danado! Que amarelo danado! Admirável, admirável. Pois bem, isso foi em 1979. Meu pai faleceu em 1983, vitimado por um câncer. Não viu aqui na Terra, porque onde ele estiver, com certeza acompanhou entusiasmado, os passos seguintes do amarelinho lá do Tangil, porque o Aldo foi eleito vereador em São Paulo, depois deputado federal por 6 mandatos consecutivos, presidente da Câmara Federal, e, como presidente da Câmara, assumiu a presidência da República numa viagem. O Lula viajou, o vice também viajou, e o amarelinho assumiu a presidência da República. Ministro da Defesa do Brasil, foi ministro de Ciência e Tecnologia, ministro dos Esportes, ministro de Relações Internacionais, presidiu comissões importantíssimas na Câmara dos Deputados e é, sobretudo, um intelectual de musculatura, com musculatura, um intelectual de peso, apaixonado por história, conhece história universal, a história do Brasil, história de Alagoas, a história da Viçosa, da nossa querida Viçosa, mas, principalmente, é um especialista na atualidade, da contemporaneidade. E é por isso que foi uma feliz escolha, uma feliz iniciativa convidar Aldo Rebelo para conversar com todos os senhores, porque é um privilégio ouvir Aldo Rebelo. Com a palavra, conterrâneo, uma honra te ver aqui e ouvir a sua palestra. Muito bem. Doutor Zé Vanderlei, já sou eu agora? Sim, senhor, é o senhor, ministro. Você vai falar aí, fala um pouco aí sobre 40, 50, 60 minutos sobre um projeto para o país. Isso acho que é o que a gente está buscando há um bocado de tempo. Às vezes se agarra um pouquinho, desgarra, mas tem que retomar, não pode perder o entusiasmo.
Em primeiro lugar, agradecer o encontro de hoje à noite. Para mim é uma honra, uma alegria poder encontrá-lo e encontrar também esse colégio de cirurgiões, de gente ligada a um desafio tão grande do nosso país, que é a saúde. Então, muito obrigado pelo convite, pela deferência e pela honra dessa troca de ideias. E agradecer ao meu querido conterrâneo, governador, senador e amigo, Théo Vilela. Théo Vilela, esse elogio é o melhor elogio que alguém pode receber, como dizia o saudoso Ibsen Pinheiro, o gaúcho, e o jornalista Paulo Santana. Paulo Santana era um jornalista do Rio Grande do Sul que estava muito doente e pediu para Ibsen Pinheiro fazer uma oração fúnebre, desde que fizesse com ele em vida. E o Ibsen fez, e ele publicou na coluna do Zero Hora, o Paulo Santana. E quando foi responder, disse, olha, o Ibsen me fez o maior elogio que alguém pode receber, que é o elogio imerecido. O elogio exagerado. O elogio exagerado e merecido é aquele que mais agrada. Mas eu compreendo esse elogio como um gesto de amizade e o gesto do conterrâneo. E joga sobre os nossos ombros, tá certo? Como todo elogio, uma carga de responsabilidade muito grande. Tá bom? Então, Theo, muito obrigado mais uma vez. Eu vejo o Brasil só uma particularidade. Nós, quando nascemos, podemos já trazer marcas e traços que levamos pelo resto da vida. Uns nascem ricos, outros nascem belos, outros nascem inteligentes. Cada um nasce com uma série de características. Só tem uma coisa que o tempo é quem dá, é a experiência. Só o tempo. Isso aí você não nasce com ela. O tempo é que te dá experiência. E acho que entre as atividades humanas, uma onde a experiência é essencial é a vida política, a atividade política. Quanto maior a experiência, menor a exposição ao risco, do erro, do engano, da precipitação, que são coisas tão comuns na vida e que, às vezes, custam tão caro. O pior engano do homem não é o que vem de terceiros. O pior engano do homem é aquele que é promovido por ele mesmo, quando ele se engana pelas suas próprias ideias. E na política, lamentavelmente, às vezes isso é muito comum. Eu vejo o Brasil com dois grandes desafios. Um de caráter material. O país vive já há algumas décadas um processo de desconstrução, processo de desindustrialização. Olha que nós já chegamos a ter, ali pelo fim do governo do presidente Sarney, 30% da nossa economia vinha da base industrial. Hoje, a base industrial não representa sequer 10% da nossa economia. É um processo de destruição, de desindustrialização muito grande no Brasil. O país não cresce, o país está parado, o país não tem recursos, é a crise fiscal, a crise do orçamento, não tem recurso na União, não tem recurso nos estados, não tem recurso nas prefeituras, ninguém tem dinheiro para nada. Eu passei por 4 ministérios e pela presidência da Câmara e a vida era correr atrás de recurso, ou para os ministérios, ou para ajudar um governador, um prefeito. E se tem uma coisa que eu aprendi, pelo menos é isso, que é muito simples. Quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo, ou para quase tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Você tem que recorrer a esses expedientes. Agora está novamente o governo querendo fazer a desvinculação do orçamento. Por que fazer a desvinculação do orçamento? Porque o governo não tem dinheiro para investir em nada. Agora, para ter dinheiro para investir, vai ter que tirar de onde? Tirar das transferências obrigatórias, da saúde, da educação, dos fundos que vão para a ciência e tecnologia, o que é uma escolha muito difícil, tá certo? Então, você não tem como resolver isso se o país não voltar a crescer.
Esse é que é o grande desafio do Brasil. E como voltar a crescer, que é o debate que eu vou aqui promover aqui umas opiniões sobre o que é voltar a crescer. Agora, além desse desafio material, o Brasil tem um outro problema, que é na esfera espiritual. Ou seja, nós vivemos um processo de desamor ao Brasil. O Brasil parece que não tem um sentido para boa parte das nossas elites políticas, acadêmicas, intelectuais. O Brasil é como se tivesse perdido importância, a sua história, a sua memória. Você vê uma espécie de regressão. Nós nos constituímos como uma grande nação mestiça, desde os mamelucos do século XVI, XVII. É uma nação miscigenada, mas parece que hoje querem que nós sejamos uma nação bicolor, uma nação de pretos e brancos. É como se o mestiço desaparecesse. Quando eu falo da mestiçagem, não é a mestiçagem apenas do sangue, é principalmente a da cultura. Há um episódio na Segunda Guerra que uma tropa brasileira foi receber uma visita do primeiro-ministro inglês, que ia passar em revista uma tropa, e estavam lá os americanos, os franceses, os ingleses, os australianos, os neozelandeses. A única tropa que tinha preto e branco era a nossa. As outras eram separadas. Os negros dos brancos não compunham o mesmo batalhão, o mesmo pelotão. E aí um sargento gaúcho, um americano, perguntou: como é que vocês conseguem fazer com que preto e branco fiquem dentro da mesma tropa? E a resposta desse gaúcho, um sargento, com sotaque alemão, ele disse: não, é que nós somos assim. O nós somos assim era a definição de uma ideia de país. Nós somos assim, ou seja, nós não somos país de apartheid, nós não somos uma civilização de dividir o país em preto e branco, mas hoje em dia você abre um noticiário no jornal, todo mundo tem que vir com a qualificação anterior. É o cineasta preto ou cineasta branco, o jogador preto, o jogador branco, o escritor preto, o escritor branco, o artista preto, o artista branco. E isso é uma destruição da nossa identidade. É como se nós tivéssemos que regredir 400 anos para desmanchar a ideia que nós fazemos de nós mesmos. E eu acho que isso é uma tragédia. Pior do que a tragédia material. A destruição material do país você reconstrói. A guerra já destruiu muitas nações, já destruiu a França, a Alemanha, parcialmente o Japão, e eles foram reconstruídos. Agora, se você destrói como se fosse o software, como se fosse a programação, como o país é programado para agir, para se ver na cultura, na culinária, nas artes, em tudo isso, se você destrói isso, o que é que vai restar? Nós somos, então, 500 anos de engano, de equívoco. Nós temos que reconhecer que nós estávamos errados e os americanos estavam certos. Eu acho que isso é um problema muito grave para o Brasil. Agora, recentemente, nós tivemos tentativa de destruição de monumentos, de referências da história do nosso país, como se você pudesse julgar o passado com os critérios, com os valores de hoje. O que é que vai restar da memória do país, da história do Brasil? Eu acho que esse é um problema muito grave. E eu vejo aí grupos de tudo quanto é jeito, grupo de esquerda, grupo de direita, que olha para os Estados Unidos. Um acha que é o Partido Republicano no poder que vai resolver o nosso problema. O outro acha que é o Partido Democrata. Tá certo? Ou acha que é lá que está a solução. É como se o Brasil fosse a projeção das disputas ideológicas e políticas dos Estados Unidos. Eu vi recentemente um grupo aí de pesquisadores, cientistas, de uma tal rede pela democracia, é uma rede que fica nos Estados Unidos, mas tem gente daqui. Eles querem um programa quase que de intervenção nos assuntos internos do Brasil, propõe sanções, que o governo americano adote sanções contra o Brasil, sanções militares, sanções comerciais. É uma coisa terrível. Ou seja, é como se os americanos devessem se empoderar
de ações na política interna do Brasil. E o Itamaraty, o atual governo, vê nos Estados Unidos, principalmente quando o presidente era o Trump, como se fosse a salvação da civilização ocidental. Civilização ocidental que não nos considera como parte dela. Nós não somos civilização ocidental, nós somos latinos. Civilização ocidental é Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental e, no máximo, Austrália e Nova Zelândia. Quem andou por lá sabe que nós não somos dessa civilização, pelo menos não nos considera. E aí nós importamos para o Brasil os critérios, os valores e as bandeiras políticas que dividem os Estados Unidos e que querem também que nos dividam por aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito séria e muito grave. Mas eu sou muito otimista em relação ao Brasil. Eu ando ali pelo interior de São Paulo, nas minhas jornadas políticas, e, claro, os prefeitos, o povo se queixa, aquelas cidades de classe média prósperas, cidades com hospitais, com serviço de saúde, com escola, com rádio, com infraestrutura, asfalto, tudo ali naquele interior rico de São Paulo. Eu digo, olha, tudo bem, eu acho que reclamar faz parte da vida, mas eu quero que vocês imaginem 150, 200 anos para trás, os antepassados de vocês chegando aqui que não tinha nada, aqui não tinha estrada, aqui não tinha um hospital, aqui não tinha uma escola, aqui não tinha água, aqui não tinha luz, aqui não tinha delegacia, aqui não tinha polícia, nada. Eles ergueram a civilização do nada. Aliás, não tinham nem para quem reclamar. Então, nós vamos, claro, reivindicar, lutar, etc., mas vamos olhar para eles e prestar uma homenagem, procurando fazer a nossa parte, numa situação muito melhor do que a que eles enfrentaram. Esses bandeirantes que nos legaram esse território todo, sem GPS, sem infraestrutura, sem ferrovia, sem rodovia, só com o caminho dos índios, guiados pelos tupis, nos deram um continente, um território vasto como esse, mas hoje são difamados. Né? Falar em bandeirante precisa ter coragem até para defender o legado deles. Mas foram esses antepassados que nos construíram a base física do Brasil. Então, eu sou otimista em relação ao futuro. Acho que o Brasil, eu digo o seguinte, que nós temos o desafio de organizar o quinto movimento. Eu chamo como quinto movimento, o movimento pela retomada da construção inacabada do Brasil. O Brasil construiu muita coisa. Em 4 movimentos, que eu defino como o primeiro movimento da construção da base física, ou seja, a conquista do território, da geografia, do terreno sobre o qual nós erguemos o edifício da nacionalidade. Esse foi o primeiro movimento, que é de 1500 até 1750, quando nós fizemos o acordo. Portugal fez o acordo com a Espanha, que garantiu esse território aqui. O Tratado de Madrid, 1750. O segundo movimento que eu caracterizo é o movimento da independência. Tiradentes, Felipe dos Santos, Dom Pedro, Zé Bonifácio, esse povo todo, que nos deu um país continental. A obra do Zé Bonifácio e do Dom Pedro I, pessoal, é qualquer coisa de ciclópica, de gigantesca. Quando o Brasil ficou independente, ele era o maior país do mundo. Os Estados Unidos não tinham ainda tomado a metade do México, nem tinha o Texas, nem o Arizona, nem o Novo México, nem os estados até a fronteira do Canadá, aquilo tudo era mexicano. Era uma nesga de terra ali na costa oeste. Era um país pequeno, nem tinha a Louisiana ainda. A Rússia não tinha aquelas nações lá da Ásia, que ela incorporou depois como território do Império Russo. Não tinha aquilo ainda, não tinha os países do Báltico. A China não tinha o tamanho que tem hoje, não tinha Mandchúria, não tinha o Tibete, não tinha... O Brasil já era o que é hoje. O Brasil já tinha a fronteira lá em Tabatinga, até o Uruguai, até a fronteira com a Argentina, com exceção de pequenos territórios que foram negociados depois. Nós já nascemos como um continente, como um gigante. Isso foi obra desses nossos antepassados, do nosso patriarca, do nosso imperador, do Dom Pedro, da esposa, que foi importante, a imperatriz Leopoldina, com a influência na Europa.
Então, esse é o segundo movimento. O terceiro movimento é o da consolidação da independência e o da unidade do país. Porque hoje, tudo bem, ninguém cogita sequer do Brasil se dividir, se fragmentar, mas isso já ocorreu, o risco já foi grande. Na regência, o Brasil vivia uma situação anômala. Nós tínhamos um império sem imperador e uma monarquia sem monarca. Éramos governados por uma regência cheia de rivalidades locais, regionais, nordestino com paulista, com carioca ou gaúcho. A regência não tinha governabilidade sobre o país. O país era uma monarquia, não tinha monarca. Nesse período, nós tivemos 4 guerras civis simultâneas. Nós tivemos, ao mesmo tempo, uma guerra civil no Rio Grande do Sul, que chegou a criar uma república, com Bento Gonçalves. Nós tínhamos outra guerra civil na Bahia, ligada com a do Rio Grande, que era dos Sabinos, que libertaram, aliás, o Bento Gonçalves do Forte do Mar, lá em Salvador, também republicanos. Nós tínhamos a balaiada no Maranhão e nós tínhamos a cabanagem no Pará. Eram 4 guerras civis, a unidade do país esteve por um triz. E já tínhamos tido a Confederação do Equador, dos pernambucanos, que mandaram emissários buscar reconhecimento, levaram $800 mil em dinheiro para comprar armas nos Estados Unidos. Os embaixadores da Confederação do Equador foram recebidos pelo secretário de Estado americano, nomearam o cônsul dos Estados Unidos em Recife. Quando o Frei Caneca foi fuzilado, do lado dele foi fuzilado um cidadão americano que participou dessa Confederação do Equador. Então, não foi uma coisa simples manter a unidade do país. E nós devemos isso ao primeiro imperador e ao segundo, que é ao Exército e à Marinha, que eram as únicas instituições que tinham noção do país, que se contrapunham aos caudilhos locais e às suas reivindicações. E eu aqui não estou condenando nenhum caudilho, eram todos seres admiráveis, heróicos. Provavelmente, se eu vivesse na época, era capaz de estar do lado deles. Mas eram caudilhos que não tinham a noção da nacionalidade. Não tinham. Mesmo o Frei Caneca, não tinha. Difícil, se uma rebelião dessa tivesse sido vitoriosa, manter a unidade do país. Então, o terceiro movimento foi esse, que também não é valorizado. Nós, às vezes, nem percebemos esses riscos. O quarto movimento é o da República. Começa ali com os republicanos, os conterrâneos do Théo Vilela, o Deodoro, o Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, o consolidador da República. E o ápice desse quarto movimento é o Getúlio, os 2 períodos do Vargas, quando o país alcançou grandes taxas de crescimento, fez grandes acordos diplomáticos, como o da Segunda Guerra, que ele arrancou $100 milhões, que seriam hoje mais ou menos 7 bilhões de reais, $1,5 bilhão, 7 bilhões de reais. Arrancou dos americanos para começar o processo de industrialização do Brasil, com Volta Redonda. Isso foi coisa do Getúlio, do Oswaldo Aranha e do major, do general Góes Monteiro, que eram os 3 grandes estadistas daquele período. E esse período do Getúlio, ele vem ali. O varguismo, como ideia de país, ele atravessa fases distintas, até recentemente. Você vai encontrar um pouco de varguismo no próprio Juscelino, você vai encontrar um pouco de varguismo no próprio Geisel, você vai encontrar na parte social, inclusive, no próprio Lula, que no começo renegava o Getúlio, mas depois compreendeu, pelo menos na questão social, alguns traços do getulismo. E nós, então, paramos aí. Nós vivemos entre ser contra ou a favor a era Vargas. A minha ideia é que nós precisamos deixar o quarto movimento de construção e relançar agora um quinto movimento. O quinto movimento de retomada da construção inacabada do Brasil. E nós fizemos muita coisa no Brasil. Nós temos hoje uma grande base industrial, apesar de em declínio.
nós temos a agricultura mais competitiva do planeta, nós temos uma base científica e tecnológica muito boa. Quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, chamei uma moça lá, uma americana, que é a principal autoridade em inovação industrial, a professora Mariana Mazzucato, que escreveu um livro publicado chamado Estado Empreendedor, sobre como o Estado é importante na ciência, na tecnologia e na inovação. É com base na experiência americana. Ela diz, inclusive, que todos esses aplicativos que nós usamos, em celular, em computador, tudo isso é pesquisa financiada com dinheiro público, principalmente para a área de defesa e que depois é repassada para a indústria e para usos civis. Então, o Brasil tem uma base científica e tecnológica nas suas universidades, nos seus principais institutos. O Brasil é um país dos poucos países que domina todo o ciclo do átomo. O Brasil faz o enriquecimento do urânio do jeito que quiser, só não faz ele para fabricar bomba, porque nós temos tratados e acordos para isso. Mas o Brasil domina a tecnologia do enriquecimento do urânio, o Brasil domina a tecnologia espacial, o Brasil tem uma base tecnológica muito boa, muito forte, né? Bem, e o que é que nos falta, então? Eu acho que nós vivemos um processo de desorientação, de perda de perspectiva. A agenda que divide o país é uma agenda falsa. Não é que eu tenha o romantismo de nunca ver o país dividido, não. O país já se dividiu, mas se dividiu por causas sérias. O país se dividiu por causa da independência, quem era contra e quem era a favor. O país se dividiu por causa da República, por causa da abolição. O país se dividiu em 30, quem era a favor e quem era contra. Agora, o país não pode se dividir hoje, como vive dividido, pela agenda dos costumes, pela agenda do comportamento. É isso que divide o país. É a agenda de gênero, a agenda de raça. Não é a agenda ideológica, é a agenda biológica. Tem gente que diz o seguinte: mas o país estava dividido entre esquerda e direita. Eu digo, eu tenho saudade desse tempo, pelo menos isso fazia sentido, tá certo? Mas hoje não. O país se divide no Big Brother. Vai todo mundo para o Big Brother e ali fica aquela arenga, entendeu? E o país se divide ali. Uma coisa artificial, falsa. Então, o Brasil precisa colocar no centro das preocupações da política, da academia, da mídia, do Supremo Tribunal Federal, precisa colocar o interesse nacional, o interesse do país. Mas as coisas acontecem. Agora, um banco francês, um banco Paribas, que não é um banco qualquer, é o principal banco francês, é o líder em operações financeiras e bancárias na Europa. Esse banco agora publicou um documento com uma série de sanções contra a agricultura e a pecuária do Brasil, por causa de Amazônia, mas, na verdade, é coisa comercial. Isso é coisa comercial. Mas está lá, uma série de sanções. Esse banco tem uma grande presença no Brasil, 1.600 funcionários. Eu não vejo ninguém falar disso. Eu faço um comentáriozinho para um canal aí da Bandeirantes, falo dessas coisas, mas não vejo o Congresso, não vejo a mídia, ninguém fala da questão nacional. Veja só, eu conheço bem a Amazônia, conheço bem a agricultura do Brasil, fui relator do Código Florestal, fui relator da Lei de Biossegurança dos organismos geneticamente modificados, né? E andei o Brasil inteiro mais de uma vez. O Brasil é o único país do mundo que tem uma fronteira agrícola aberta, senhores. Segundo a FAO e a ONU, o Brasil terá que responder por 40% da demanda mundial por alimentos nos próximos 10 anos, porque é o único país que tem condições para isso, que tem uma fronteira agrícola aberta. O Brasil usa 62 milhões de hectares para a agricultura, 62 milhões, mas tem disponíveis 200 milhões de hectares. Nós temos mais de 100 milhões disponíveis ainda, agricultáveis. Essa fronteira agrícola é um grande patrimônio do Brasil. Uma agricultura de alta tecnologia que nos permite a Embrapa, a agricultura de precisão, a agricultura de alta produtividade. Quem é que tem isso no mundo, pessoal? Eu estava um dia com a presidente Dilma, lá numa cidade russa chamada Ufá, lá quase nos Urais, e o presidente Putin, o presidente russo, chamou a presidente brasileira para uma conversa já tarde da noite, isso para 11 horas, para meia-noite, e falou lá longamente sobre
Ucrânia, Síria, Irã, Europa, Alemanha. Naqueles meios ele disse: Dilma, eu vou transferir todos os contratos de fornecimento de alimentos para a Rússia, dos Estados Unidos e da Europa, para o Brasil e a Argentina, porque nós não podemos depender da segurança alimentar de países que impõem sanções à Rússia. Outro dia, mais recentemente, o embaixador chinês, num jantar, estava lá o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Rodrigo Maia, o embaixador chinês, puxou um celular e falou para mim, embora eu não fosse mais ministro, ele disse: ministro, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Viu? Isso parece um contrassenso. Eu disse: embaixador, eu sabia o que ele estava dizendo. Diga isso para o presidente da Câmara e explique por quê. Ele disse: porque a segurança alimentar da China está aqui no Brasil. Pois bem, da fronteira agrícola, eu passo para outra fronteira também, mais importante talvez, porque essa é ainda mais aberta, que é a fronteira mineral. A maior província de minérios do mundo, meu senhor, está na Amazônia. Isso não é força de expressão, não. Ali tem de tudo: petróleo, da fronteira do Acre, lá na fronteira com o Peru, até a foz do rio Amazonas, que estava sendo explorado o petróleo um dia desse. Nós temos petróleo, nós temos ouro na Amazônia. A maior província de diamantes do mundo está numa terra indígena chamada Reserva Roosevelt, no município de Espigão do Oeste. O Brasil todo produz 400 mil quilates de diamante por ano. Essa mina, essa província de diamante, tem condições de passar o Brasil de 400 mil quilates para 9 ou 10 milhões de quilates. Maior do que as maiores minas de Angola e de Botsuana. Tudo isso está lá debaixo de uma terra indígena, submetida a contrabando de tudo quanto é aventureiro, sem render um centavo para os municípios, nem para os estados, nem divisas para a União, porque nós não regulamentamos a exploração de minério em terra indígena, porque as ONGs não deixam. Isso vem sendo tentado desde o senador Severo Gomes, no governo do presidente Sarney, e até hoje nós não conseguimos fazer isso, porque quando tentamos, a Gisele Bündchen solta um Twitter lá nos Estados Unidos e o governo brasileiro recua. Nós temos a segunda mina no mundo de fosfato, que é uma coisa caríssima para a nossa agricultura, lá no município de Altazes, no Amazonas, também debaixo de terra indígena, que nós não regulamentamos. Nós temos ouro na Amazônia, nós temos níquel, nós temos ferro. Tem uma província de ferro maior do que essa de Carajás, vizinho a Carajás, lá no Pará. Então, no dia que o Brasil regulamentar e investir, por quê? Porque não há outra fronteira mineral no mundo. Todas as fronteiras minerais do mundo já estão concedidas ou em exploração. Primeiro lugar. Segundo lugar, há uma inversão proporcional entre o consumo de minérios e de terras raras e a sua disponibilidade no mundo. Ou seja, o número de minas que se esgotam é inversamente proporcional ao número de minas que você encontra disponíveis. Só quem tem isso é o Brasil. Certa vez, eu voltando de Roraima, na época em que eu fumava um paieiro, de saudosa memória, lá no hotel de Manaus, eu desci para tomar um café e estava lá um cidadão que me abordou e disse: deputado, o senhor, tudo bem, conheço o senhor. Eu digo: tudo bem, o senhor disse: não, eu sou o executivo de uma mineradora. Eu aproveitei e perguntei, eu digo: mas me diga uma coisa, como é que vocês financiam essas ONGs indígenas aqui na Amazônia? E ele me contou essa história. Ele disse: deputado, só tem 2 fronteiras minerais no mundo, no Brasil e na África, sendo que na África é muito difícil, custa caro. Para você obter uma concessão, você tem que armar um exército, derrubar um governo, manter o exército, manter o governo, outro exército derruba o seu governo, caça a sua concessão, e vocês querem fazer essa exploração aqui no Brasil sem esse custo. Então é melhor, veja só o que ele disse, é melhor deixar essas minas debaixo das terras indígenas e daqui a 50 anos a gente conversa. Foi isso que eu vi, dessa forma. Não estou aqui mudando as palavras. Então, eu acho o seguinte: se o Brasil regulamentar, realizar as concessões,
e passar a aproveitar esses recursos da Amazônia, porque diz, vão tomar a Amazônia do Brasil, não precisa tomar, não, basta bloquear, basta declarar uma moratória. Não precisa tomar o território. Vamos fazer o quê com a Amazônia? Basta dizer, não, isso aqui só não vai ter utilidade. Não vai ter utilidade nem para a agricultura, nem para a pecuária, nem para a mineração. É a mesma coisa de tomar. Então, eu acho que nós precisamos levar em conta isso. E fazer a quarta marcha para o Oeste. O que é que eu chamo de quarta marcha para o Oeste? A primeira marcha foi a dos bandeirantes, que nos deu território. A segunda foi a do Getúlio e a do Juscelino, que deram Brasília, levaram a agricultura para o Cerrado. O Getúlio levou uns cearenses lá para o Mato Grosso, fizeram a Belém Brasília. Não, antes disso, teve a dos seringueiros, a dos seringueiros que nos deram o Acre. Foram os seringueiros cearenses e o Plácido de Castro, gaúcho, que nos deram o Acre, que ia virar uma possessão americana, um enclave americano dentro da Amazônia. E eles que garantiram isso. Então, foram os bandeirantes, depois os seringueiros, no século XIX, depois o Getúlio, o Juscelino e os militares que fizeram as perimetrais, fizeram os assentamentos rurais na Amazônia, porque a situação é pior ainda, tá certo? E agora nós precisamos fazer a quarta marcha para o Oeste para levar o Brasil ao Pacífico. Está tudo marcado, tudo estudado. No tempo do presidente Fernando Henrique, ele fez uma reunião em Brasília no ano 2000 com todos os presidentes da América do Sul, fizeram os traçados, é o IRSA, Iniciativa de Infraestrutura da América do Sul, até as fendas dos Andes, por onde vão passar as ferrovias, as rodovias, está tudo traçado. Então, nós precisamos integrar o Brasil com o Pacífico para levar as nossas mercadorias mais rápido para o mercado do futuro, que é a Ásia, a China, os outros países asiáticos, a Índia. Daqui a 20 anos, meus amigos, as 3 maiores economias do mundo vão estar lá entre as 5 vão estar lá na Ásia. A primeira vai ser a chinesa, a segunda da Índia, os Estados Unidos vai ser a terceira, a Indonésia vai ser a quarta e o Brasil vai ser a quinta. É isso que projetam os grandes analistas do mundo. Então, nós precisamos fazer essa quarta marcha para o Oeste, abrir a frente mineral, ocupar a frente da agropecuária, tudo isso com preocupação ambiental. Ninguém precisa destruir o meio ambiente. A área mais protegida da Amazônia é onde está a mina de Carajás, é o Parque de Carajás, que tem, acho que, 8.000 quilômetros e tem 800 metros quadrados abertos, que é a mina. O resto tudo é floresta. A mina não é intensiva em desmatamento, é uma coisa localizada. Então, nós temos que fazer isso. E retomar uma coisa importante no país, que é o investimento em ciência e tecnologia. Pelo menos 2% do PIB em ciência e tecnologia. O Brasil é um país que já tem uma posição de respeito. Os senhores são médicos. Deixa eu contar aqui uma história. Em 2004, eu era ministro de Relações Institucionais e despachava ali, junto do gabinete do presidente, e era muito procurado por todo mundo. E me procurou a Embaixada dos Estados Unidos para tratar do seguinte assunto. Ele já considerava o risco dessas pandemias, que alguém contaminado por uma bactéria, por um vírus, pegando um avião em qualquer lugar do mundo, descesse em Nova York, já com o avião todo contaminado, e dali de Nova York, um ia para Los Angeles, outro para Londres, outro para São Paulo, para Buenos Aires, e daqui uma semana o mundo estava tomado por uma pandemia. Eles tinham essa preocupação. E disseram o seguinte: os Estados Unidos não têm condições de sozinho enfrentar uma pandemia. A produção de vacina ou de soro e a distribuição exige parceiros que não pode ser qualquer um. Por que o Brasil? Primeiro, porque o Brasil tinha uma base tecnológica, o Brasil tinha grandes laboratórios e institutos, não só os laboratórios públicos, Butantan, Fiocruz e outros, os laboratórios privados. O Brasil tinha logística. Eles citaram, diz, vocês, a partir de uma base militar como essa de Anápolis, vocês distribuem para a América Central, para a América Latina. A partir de São Paulo, vocês chegam na África Ocidental. E o terceiro fator que eles citaram foi o diplomático. O Brasil entra no mundo inteiro. Os Estados Unidos, por questões geopolíticas, têm vetos em alguns lugares. Isso me foi apresentado
em 2004, a confiança na capacidade científica e tecnológica do Brasil, que é uma coisa centenária. Esse Butantan está fazendo 120 anos agora, não é uma coisa improvisada, não foi do dia para a noite. O Brasil assentou a sua base científica e tecnológica sobre os ombros de gigantes. Não é toda a sociedade que cria do dia para a noite, não. Um Oswaldo Cruz, um Vital Brasil, um Carlos Chagas. Isso você leva tempo para construir, para criar. Nos Estados Unidos, na minha gestão na ciência e tecnologia, eles voltaram a abordar essa questão, queriam fazer um acordo com o Butantan. Então, o Brasil tem essa capacidade. Claro que nós perdemos, em parte, a capacidade de fabricar insumos, a química fina nossa foi praticamente descartada, mas isso você refaz, o Brasil tem condições de refazer isso. Então, eu vejo assim com essa possibilidade. E reduzir as desigualdades, porque se você precisa de coesão nacional, de coesão social para enfrentar os desafios do Brasil, de voltar a crescer, você não pode ser um país tão fraturado socialmente, pessoal. Durante a Segunda Guerra, o Getúlio acertou com o Roosevelt mandar uma divisão de exército para a Itália, de 25 mil homens. Para recrutar esses 25 mil homens, ele precisou selecionar entre 600 mil, porque 540 mil foram dispensados por insuficiência de peso e de altura. Era uma população subproteica, subalimentada, incapaz, inclusive, de ter a base física para a função militar. Quando o Brasil fez a seleção de 58, aqueles astros, Djalma Santos, Pelé, Garrincha, Newton Santos, passaram por um dentista, o dentista teve que fazer 115 extrações e 600 obturações de canais, porque os grandes astros dos grandes clubes brasileiros não tinham nem saúde para o esporte de alto rendimento. Então, claro que nós precisamos cuidar disso, da educação. O Brasil, nesse exame mundial que a OCDE faz para medir a capacidade dos alunos de ensino médio, nós ficamos atrás de todo mundo. De 70 países, nós ficamos em 60º lugar, em aritmética, em ciências, em leitura. Nossas escolas não conseguem fazer as nossas crianças aprenderem, parece que nós retroagimos. Eu fico olhando espantado que, tendo estudado, alfabetizado numa escola rural, no interior de Alagoas, na periferia da periferia. O Brasil era a periferia, Alagoas era a periferia, a Viçosa era a periferia e a zona rural era a periferia da periferia da periferia. Aí, às vezes, eu imagino que eu aprendia mais naquela época do que hoje os meninos estudando nas escolas de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Não existe mais, ou seja, disciplina, hierarquia, essas coisas desapareceram da educação no Brasil. Para que diabo você pode aprender alguma coisa, nem andar de bicicleta sem hierarquia e sem disciplina? Mas quando nós derrotamos o regime militar, nós jogamos fora os defeitos, mas também jogamos fora as virtudes, os valores, o pensamento em torno do país. Parece que pensar no Brasil é pensar como uma ditadura. Parece que ter disciplina é ditadura, ter hierarquia é ditadura. Isso está errado, minha gente. Não pode ser desse jeito. E fica o país dividido. Ou seja, parece que ainda tem uma ditadura militar no Brasil. Tem gente, eu vejo aqui, jovem, dizendo o seguinte: eu não consegui combater a ditadura em 70, em 78, eu vou combater agora. E tem gente também que parece que os grupos de esquerda estão promovendo o que fizeram nos anos agora, porque também o anti-esquerdismo e o antimilitarismo parece que ainda alimenta uma parcela das forças políticas do país. Como é que nós vamos parar com isso? Tudo serve a essa agenda, ou seja, ou é a condenação dos militares por uma parte da esquerda, ou a condenação da esquerda por grupos conservadores, como se a esquerda ou tivesse no poder ou tivesse ainda promovendo a luta armada dos anos 70. Eu acho que essa agenda é uma coisa nociva para o Brasil. O Brasil precisa de união. União. Não é união em torno do nada, tá certo? União em torno, pelo menos, de 3 ideias básicas. Que não é uma unidade ideológica,
Você olha para o Getúlio era de esquerda ou de direita? O Getúlio, a esquerda tentou derrubá-lo em 35 e a direita tentou derrubá-lo em 38. Tá certo? Tentou o Partido Comunista em 35 e o Integralista em 38. Ou seja, o Getúlio tinha uma outra agenda. Eu acho que essa agenda nacional da retomada do crescimento, minha gente, não tem saída para o Brasil se ele não voltar a crescer. Desemprego, vai empregar onde? Nas prefeituras? Quem vai empregar se o país não voltar a crescer? Orçamento, sem imposto sem atividade econômica, sem investimento? Não. Então, o país tem que voltar a crescer, o país tem que voltar a reduzir desigualdades, e não é a redução só pela renda, não. É a redução por políticas públicas. Uma escola de boa qualidade é a maior promessa de democracia que uma sociedade pode oferecer. Oferecer esperança. Hoje você vive quase que no desespero. A esperança é um fator mobilizador. Uma mãe levanta de madrugada, lava a roupa de um filho, costura a roupa de um filho, vai cuidar de um jardim aonde precisar, se ela tiver esperança que o futuro daquele filho depende disso, da educação, da escola. A esperança é mobilizadora, é pacificadora. Quando não tem esperança, é o desespero, vale qualquer coisa. Então, eu acho que essa é o segundo desafio, o país voltar a ter esperança para todo mundo. E o terceiro desafio é que tem um pacto. Ou seja, gostemos ou não, uns gostam mais, outros gostam menos, mas a democracia, com todos os defeitos, com todos os sacolejos, é o ponto de encontro. Se você tem uma sociedade desigual, uma sociedade desajustada, uma sociedade cheia de desequilíbrios, como é que você vai pactuar os interesses? Vai uma parte impor os seus interesses sobre os outros? Não. Como é que pactua? É num regime democrático. Vai ter sacolejo? Vai. Vai ter sacolejo. Muita gente vê, tem uma ameaça de golpe. Eu não acredito em ameaça nenhuma. Não acredito nisso. Isso não é pretexto para nada. Não vejo que vai fechar isso, vai acabar com o Supremo, fechar o Congresso. Não tem essa situação. Nem vejo as Forças Armadas nem preocupadas e nem mobilizadas para essa finalidade. Tá certo? Não querem essa responsabilidade. Não querem administrar a situação que o país tem. Querem cumprir a sua função e a sua jornada. E o país tem um tratamento mais respeitoso, reduzir o coeficiente de intolerância, de ódio, tratar as divergências de forma respeitosa. Eu acho que esse é o desafio que nós temos, senhores. Desculpe ter abusado da paciência, viu? Mais uma vez, muito obrigado. E vamos ao quinto movimento. Obrigado, Aldo. Acho que foi uma lição aí muito rápida, né? Uma pitada aí de como esse país vem sendo construído, né? E as pessoas que estão desesperadas, né? Um alento de que esses sacoleiros aí fazem parte da construção de uma nação, como a gente sonha, né? Generosa, mais igualitária, né? E que isso é possível, né? Depende da participação nossa. Então, está aberta aqui Vanderlei. a discussão. Quem pediu a palavra? Eu, Vanderlei. O Ricardo Lima, lá de Pernambuco. Muito bem. Então, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Vanderlei, né, pela lembrança do nome do ministro Aldo Rebelo, né, que era conhecido por todos nós, essa maneira lúcida de pensar, e traz hoje aqui para a gente, né, um resumo assim, da história do Brasil, né, que eu gostaria muito de ter uma memória para ter gravado, tá gravado aqui na minha todas as suas palavras para poder eu replicar ela em diversos lugares. Infelizmente, eu não tenho essa memória, mas algumas coisas eu vou conseguir me lembrar. Foi, sem dúvida, uma palestra brilhante, né? E realmente de uma pessoa que sabe o que é o Brasil, que ama o Brasil e que quer o melhor para o Brasil. Mas dentro dessa sua palestra, eu concordo plenamente, né, no início, quando o senhor colocou que o Brasil
estão dividindo o Brasil em branco e preto, coisa que nunca existiu. Eu fui criado, né, desde pequeno, e por onde eu ia, até na juventude, ao exterior, né, dizia que o Brasil era diferente dos outros lugares, porque a gente não fazia essa distinção. E isso criou-se no Brasil, né? E que é uma coisa muito esquisita, porque eu não tenho esse sentimento, não vejo esse sentimento nas ruas, mas isso é intensamente implantado na sociedade brasileira. Então, a minha pergunta é a seguinte, em cima, particularmente dessa parte, dessa divisão cultural que quer se estabelecer no Brasil, como é que o senhor vê a posição da mídia, principalmente a mídia televisiva, né, que, ao longo desses anos todos, apesar de ser uma concessão do governo, eu sinto que ela não desenvolveu o país, mas ela imbecilizou o país. É um sentimento que eu tenho, né? Inclusive, pouco antes da sua palestra, eu vi aqui no celular um pequeno videozinho do atual BBB, né? Big Brother Brasil, que um dos componentes fumando maconha e tal. Tudo bem, eu não sou nem... Não estou questionando isso, estou questionando essa maneira de colocar isso na televisão para 210, 213 milhões de habitantes. Então, a minha pergunta é qual é a sua visão, né, dos meios de comunicação, principalmente da televisão, nesse processo que, em vez de ser de desenvolvimento, foi, talvez, de imbecilização, né, do povo brasileiro? Professor, a minha visão é, infelizmente, a pior possível, tá certo? Só para acrescentar o seguinte, esse roteiro do que eu disse aqui, eu já mandei para uma editora do Rio Grande do Sul um livro que eu vou publicar que tem exatamente esse título, O Quinto Movimento, Ideias para a Retomada da Construção Inacabada do Brasil. Eu abordo todos esses temas da economia, da questão racial, da questão da educação, da desigualdade, de segurança pública e outros temas que eu passo ao longo de 21 capítulos desse ensaio. É um roteiro de discussão sobre o Brasil. Voltando à questão da mídia, da imprensa, eu sou jornalista e, por minhas convicções democráticas, defendo a liberdade de imprensa. Eu digo, só não confundo a defesa da liberdade de imprensa com a defesa da imprensa. Defender a liberdade de imprensa não significa defender essa imprensa que está aí. Porque, na minha opinião, a mídia ela tem um papel educativo. Ou ela educa, ou ela deseduca. Ou ela agrega, ou ela desagrega. Eu acho que ela tem, infelizmente, um papel desagregador. Eu fico imaginando o trabalho que tem um pai e uma mãe para reconduzir uma criança ou um adolescente depois do contato que ela tem com essa televisão. E a mídia é o principal veículo dessas ideias de dividir o Brasil em apartheid bicolor de raça, em dividir o Brasil. Não é que não haja contradições, racismo, conflitos de gênero, mas você não vai resolver isso abrindo uma guerra, ou de gênero, ou de raça, ou de orientação sexual, ou seja lá do que for. Mas a mídia, esse BBB que eu não tenho visto, mas pelo que me falam, parece que foi entronizada essa temática na mídia, nas novelas é o que nós vemos, nas manchetes dos jornais. A academia, infelizmente, principalmente os setores ligados às ciências sociais também. Se você, um mestrando, um doutorando nessa área de ciências sociais, se a tese dele não abordar essa coisa identitária de gênero, de raça, é capaz de ele não achar nenhum orientador. Nós abandonamos, inclusive, essa disciplina da história do Brasil. Não se fala mais de história do Brasil, contar a história de uma comunidade nacional. Não, você conta a história fragmentada. A história do Brasil é contada pelo que deu errado. Os americanos contam a história deles pelo que deu certo. Nós abandonamos o que deu certo e só falamos do que deu errado. Uma grande filósofa de São Paulo escreveu um livro no ano 2000, dos 500 anos do Brasil. A última frase do livro é: não valeu a pena.
Eu digo, então eu sou parte de uma coisa que não valeu a pena. Se o Brasil não valeu a pena, eu também não valeu a pena, e ela, inclusive, também não valeu a pena. Então, eu creio que é preciso se travar uma luta de ideias, um debate com a mídia. São concessões públicas. A mídia tem uma parte da responsabilidade de informar a juventude e as gerações com valores apropriados à convivência, ao interesse nacional. Não pode ser uma coisa desorientada como nós temos atualmente. Eu penso assim, não é impor censura, não é controlar mídia nenhuma, não, mas é fazer um debate, abrir e dizer, olha, não pode ser desse jeito, pessoal. Vocês têm uma responsabilidade. Uma criança, quando vê televisão, ela se depara também com a construção da sua consciência, da sua ideia. A minha cabeça não foi formada na televisão, porque nem tinha na época, foi na escola, foi com minhas professoras, com meus professores, que eu aprendi certas coisas sobre o Brasil. Então, eu creio que a mídia cumpre um papel desalentador, de descompromisso com certas coisas. É triste, mas é o que eu vejo. E acho que nós precisamos enfrentar. Não estou defendendo aqui, mais uma vez, nem censura, nem controle, mas estou defendendo que se ponha o dedo em cima dos problemas, que se cobre da mídia. A mídia cobra de todo mundo, mas ela também precisa ser cobrada. Ser cobrada não é ser controlada. Ser submetida ao escrutínio e à crítica também não é ditadura. É parte da democracia. Se todas as instituições devem ser submetidas à crítica da mídia, a mídia também precisa ser submetida a um escrutínio crítico sobre o seu papel, sobre a sua função social. Vanderlei, posso? Professor Enio Búfalo levantou a mão, Paulo. Você é mais jovem, fala a seguir. Vanderlei, obrigado por essa ideia de trazer o ministro Aldo Rabelo para nos dar uma lição de civilidade. Me impressionou muito a moderação e a clareza do raciocínio do ministro. Certamente ele adquiriu isso ao longo de todos os cargos que ele exerceu com grande cidadania em todos os postos que ele ocupou. Eu não poderia dar uma nota menor do que 10 dos conceitos que ele expôs aqui. Certo? Eu fiquei muito com a cultura do ministro, já tinha admiração por ele, já era capaz de perceber a moderação e a clareza, e hoje ficou muito claro na exposição que ele teve. Eu só gostaria de fazer um pequeno depoimento, apoiando um dos comentários que ele fez. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de tratar do seu Baumgarten, que era um grande empresário brasileiro, não sei se o Aldo conhece, mas ele me falou que o grande projeto para o Brasil seria construir uma ferrovia conectando o centro alimentador do mundo, que era o Centro-Oeste, com o Pacífico. Ele acha que não tinha lógica nenhuma toda a produção do Centro-Oeste, que é o celeiro do mundo, atravessar o Brasil inteiro por rodovia e escoar ou por Santos ou por Paranaguá. Ele lutou muito por isso, por construir essa ferrovia saindo pelo Pacífico. Eu imagino que isso seria de uma importância fundamental. E torço muito para que o ministro Aldo Rabelo venha ocupar, algum dia desses, o Ministério da Infraestrutura, para pôr todas essas ideias que ele nos apresentou aqui. Gostaria de reforçar também a lição que ele nos deu sobre os recursos naturais da Amazônia. Durante algum tempo, eu tratei de muitos oficiais da aeronáutica, que são autênticos brasileiros, pessoas de muita cultura, conhecem muito o Brasil, não tem setorização, o Brasil é um todo para eles, tá certo? E eles falavam exatamente o que o ministro falou, das riquezas naturais, especialmente uma riqueza que é o nióbio. O nióbio é a matéria-prima de todos os chips que a gente usa. O Brasil é o maior centro de nióbio do mundo. Além de tudo que o ministro falou, diamantes, ouros, etc., o Brasil é o grande centro de nióbio. E muitos estão de olho nisso. Ministro, que o senhor volte a ser ministro para nos ajudar, trazer o seu otimismo e a sua clareza, porque a gente endossa
tudo que o senhor falou. Parabéns. Parabéns ao Vanderlei e um grande abraço ao Teotônio, que eu devo muito uma homenagem que o Vanderlei e ele me prestou. Um grande abraço e parabéns a todos que tiveram a oportunidade de assistir essa palestra. Paulo, você agora. Bom, primeiro eu quero cumprimentá-lo, Vanderlei, pela brilhante ideia de trazer esse brasileiro chamado Aldo Ribeiro. Mas antes disso, também eu quero cumprimentar o governador, Teotônio Vilela, pela belíssima apresentação. É uma apresentação que foi feita com o coração, mais do que a razão, e demonstra desde o início quem é o nosso ministro Aldo Ribeiro. As minhas palavras são de agradecimento. Como o senhor sabe, boa parte de nós que está lhe assistindo somos médicos e toda a nossa vida nós aprendemos a fazer o bem para o nosso paciente, tentar recuperá-lo de doenças que por vezes não têm solução ou por vezes têm solução através ou do conhecimento da ciência ou através das nossas mãos. Porém, essa pandemia nos pegou de uma maneira que nós não acreditávamos que isso pudesse acontecer e fez com que mudássemos o nosso estilo de vida. E hoje, grande parte da nossa população, assim eu enxergo, encontra-se parcialmente deprimida, porque muitos tiveram que mudar seus hábitos de trabalho, seus hábitos de vida, o seu relacionamento, o abraço amigo, que sempre trazia aquele ar mais positivo para nós. E toda essa confusão política atual do momento em que o Brasil está vivendo nos deixou assim desacreditado, sem uma esperança, sem uma determinação, sem acreditar uma palavra de alguém que trouxesse um alento. E nessa reunião de hoje, o senhor trouxe um alento a nós. Trouxe uma esperança, trouxe uma vontade novamente de lutar por aquilo que nós acreditamos que é o bem do nosso povo, o bem do nosso Brasil. E com isso faz com que a gente volte a acreditar que o Brasil tem pessoas que fazem a diferença. E o senhor é uma pessoa que fez a diferença, é uma pessoa que está fazendo a diferença, e a gente espera que o senhor ainda faça a diferença para o nosso país. Muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado por essa mensagem de otimismo, essa mensagem de esperança, fundamentalmente essa mensagem de esperança que o senhor trouxe a esse grupo que está tendo a oportunidade de ouvir. É a primeira vez que eu convivo com o senhor, eu já lhe conheço assim, de nome, já tenho uma admiração, porque eu também trabalho com pesquisa, ciência e pesquisa, e já o conhecia desde o Ministério, mas muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado por tudo que o senhor construiu e muito obrigado por o senhor trazer esperança. Eu espero que essa palavra seja difundida a todos os brasileiros através dessa pequena academia brasileira, mas que certamente poderá reproduzir para outros centros. Professor Luquezzi. Liga o som, Luquezzi. Eu quero começar meu comentário por onde eu fiz antes, aquela brincadeira com o Aldo, dizendo que eu sempre admirei ele, só desconfiava do partido. Mas eu quero completar isso, Aldo, porque você é um exemplo de moderação e clareza. O Enio definiu bem. Eu me atrapalho muito com esquerda e direita, porque hoje eu não sei mais o que eu sou. Eu estou agora tentando ver que lado me posiciono. Porque desde lá das lutas estudantis, etc., a gente tinha uma visão muito progressista, de abertura, de mudanças, e agora parece que você olha para o lado, tem um sujeito que está discutindo gênero, discutindo isso e aquilo, que não me diz respeito e não parece que seja adequado. Mas uma das coisas que eu acho importante, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre onde é que está a verdade hoje. Porque a sua verdade, ela me interessa muito. Você foi sempre o sujeito que ficou numa atitude... Olha, vamos revisar. Você foi ministro da Defesa e você é admirado pelos generais. Eu tenho um bando de generais amigos meus que lhe admiram.
Se for ministro de Ciência e Tecnologia, isso é admirado pelos professores e pelos pesquisadores, onde eu também me incluo. Então, isso aí tem... E você tinha um partido que se manifestava de uma forma absolutamente clara do ponto de vista ideológico. Essa ideologização de hoje está tão confusa que agora estão ideologizando o medicamento. Eu nunca vi um troço desse. Então, eu gostaria de ouvir você nisso, sabe? Eu quero fazer um comentário sobre o doutor Teotônio. Eu sou muito amigo, sou médico do Pedro Simão desde 40 anos atrás. E eu aprendi a admirar o seu pai, Theo, pelo Pedro Simão. Tinha veneração pelo Menestral das Alagoas. Tinha absoluta veneração. E aprendi muito, e a gente falava muito sobre ele, contava histórias incríveis do seu pai. E depois você continuou a história e você aguentou o Vanderlei 4 anos como vice-governador. Você é um gênio. Isso é espetacular, fantástico. Mas, Aldo, me responda isso. Eu estou preocupado que eu não sei o que eu sou hoje. Me diga o que eu sou. Porque você dizendo o que você é, vai dizer o que eu sou. Só fazendo aqui um breve comentário aí a respeito do senador Teotônio Vilela, quando eu fui candidato à presidência da UNE, era uma eleição direta, tinha que andar pelo Brasil. A UNE não tinha dinheiro nem para pagar o lanche. Eu lembro que o Teotônio Vilela me deu uma passagem de avião da VASP, que era quase um livro. Deu para eu viajar do Porto Alegre ao Acre, passando por Roraima, Belém. E quando eu cheguei para ir para o Congresso, lá em Cabo Frio, quando eu menos espero, meia-noite, né? Chegou o Teotônio, com o deputado Marcelo Cerqueira, que era um deputado do Rio de Janeiro, chegou lá e ainda perguntou, né? Está faltando alguma coisa? A gente não tinha nem dinheiro para comprar os colchões, para alojar os alunos. E eu disse, não, está faltando nada. Aí, Teotônio disse, então tudo bem, eu vou embora, vou voltar. Quando ele voltar, alguém chegou lá e disse, o Aldo não disse que estava faltando, mas está faltando sim. Não tem colchão aí não para o pessoal dormir. Aí o Teotônio disse, tudo bem. Quando nós estávamos lá, já o dia amanhecendo, não sei como, acordaram alguém, algum armazém, chegaram lá os caminhões com os colchões que o Teotônio mandou entregar no Congresso da UNE de Cabo Frio. Tá certo? E essa generosidade, principalmente quando elogia os amigos, ele passou para o nosso querido governador Theo Vilela. Mas, voltando, eu acho que nós precisamos, num momento como esse, que é grave para o Brasil precisa enfrentar desafios importantes na área internacional. Essas pressões que vão vir sobre a Amazônia não são pressões quaisquer. Mobiliza agora com a eleição do Biden, essas ONGs estão empoderadas nos Estados Unidos, é a agenda deles. Eles vão pressionar o Brasil pela Europa. Esse banco Paribas não é um banco qualquer. E ele botou no alvo o seguinte, a resolução dele é que não é apenas a agricultura das terras, das áreas de desmatamento ilegal, mas também as de desmatamento legal. Essa é a particularidade do negócio. Ou seja, é para a Amazônia ficar... E o Cerrado. O Cerrado é a nossa bacia principal de grãos e de proteína. É para aquilo ficar intocado. Essa é que é a questão que está em jogo. Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, a primeira-ministra Angela Merkel fez uma visita ao Brasil. Trouxe 12 ou 13 ministros e uma grande equipe gigantesca da área de ciência e tecnologia. Eu era o ministro e oferecia alternativas de agenda para tratar bem, receber. Aí eu digo, vamos a Campinas visitar o laboratório, o acelerador de partículas, lá do professor Cerqueira Leite, que é um dos 3 melhores do mundo, o laboratório de luz de síncroton. Vamos a São José dos Campos olhar o Centro de Pesquisa Aeroespacial, vamos olhar os institutos de matemática, física, aplicada no Rio de Janeiro. Eles disseram, não, nós queremos ir à Amazônia. Eu disse, tudo bem. Aí eles nos doaram uma torre, chamada Torre Alta, uma torre de 380 metros de observação atmosférica para colher o ar da Amazônia, para ver a umidade, se consegue trazer alguma coisa diferente. Essa torre está lá. Então, vamos à Amazônia. Pegamos um avião da FAB, botei a delegação grande
Cheguei lá em Manaus, pedi a alguns pesquisadores lá mesmo, do INPA e outros, para fazer uma exposição sobre a situação da Amazônia, para tirar da cabeça deles a ideia de que a Amazônia está sendo destruída, porque é uma ideia falsa, errada. E no outro dia pegamos um barco e saímos ali 140 quilômetros pelo rio afora para chegar nessa torre. E qual era o interesse deles? Não é uma coisa assim de segredo, conspiratório, é um interesse legítimo. São terras raras. O mundo não tem disponibilidade de terras raras. Essa indústria de alta tecnologia depende cada vez mais desses minérios, e eles não estão disponíveis. A Amazônia tem ampla disponibilidade disso. Eu digo, então, vamos nos associar com vocês, com os alemães, com os grandes laboratórios, eles têm nessa área de química, de biotecnologia, eles são muito bons. Tem uma grande presença no Brasil, a Siemens está no Brasil há 160 anos, o Dom Pedro trouxe para ligar o telégrafo do Rio ao Rio Grande do Sul. Então, essas empresas estão no Brasil há muito tempo, mas o interesse deles era esse. Quando foi nos Estados Unidos, o ministro lá, que é secretário de prestígio, porque fica na Casa Branca, preparou uma grande reunião, convocou os 70 principais laboratórios dos Estados Unidos, queriam cooperar conosco nessa área de soro, de vacina, de novas energias, de biotecnologia, porque ali a biodiversidade vem de tudo, né? Da indústria farmacêutica, química, cosmético, alimento, tudo você tem lá, além dos minérios. Então, o que eu creio hoje é que a ideologia capaz de unir o Brasil é a do interesse nacional. Você pode pegar gente com pensamento mais à esquerda, como eu tenho, com amigos, generais, que têm um pensamento mais conservador, mas que o interesse nacional é um denominador comum. Você une amplas forças econômicas, sociais, que é a tradição do Brasil, que eu chamo de união de forças heterogêneas. O Brasil nunca resolveu nada por um pensamento bipolar, por uma Não, sempre que a gente resolveu um grande problema, era muita gente, era coisa heterogênea. Para fazer a independência, pegaram um dissidente da coroa portuguesa, ou da Casa de Bragança, um republicano radical como Gonçalves Ledo, outros setores mais conservadores, os fazendeiros, juntou todo mundo para fazer a independência. A abolição só foi feita porque a princesa Isabel, na regência, juntou-se com os amigos negros abolicionistas dela, com os militares que voltaram do Paraguai abolicionistas, e os fazendeiros de São Paulo. A República foi assim, 30 foi a mesma coisa, um estancieiro tradicional do Rio Grande do Sul com um oficial alagoano, aliás, o Góes Monteiro, juntou todo mundo para fazer 30. E hoje você vai resolver o problema do Brasil dividindo o país? Não, tem que unir o país, unir de forma ampla o país, em torno de ideias, de coisas que são razoáveis, que são consistentes, e acho que isso, mais do que possível, é necessário. E quando falo para um universo seleto, como médicos, que é uma comunidade a quem o Brasil deve muito, porque se você for olhar desse universo, sai desde um Arthur Ramos, um sociólogo, um antropólogo, um presidente como Juscelino, o fundador da SBPC, o professor Sérgio Ferreira, né? Escritores como Guimarães Rosa. Então, eu acho que vocês são meio assim como os militares. Não sei se pela formação, vê o Brasil de uma forma integral. Não vê o Brasil a partir de uma corporação. Vê o Brasil como um desafio. Se não fosse isso, não surgia esses que eu citei aqui. Um Carlos Chagas, um Oswaldo Cruz, um Samuel Pessoa. Se visse o Brasil como uma coisa pequena, não teriam sonhado com coisas tão grandes e tão importantes, né? E acho que é o que o Brasil precisa, é sonhar com ousadia, é ter ambição nacional legítima e superar as diferenças secundárias que são alimentadas pela mídia, por parte da academia, por parte da política. Não, o Brasil não pode
entrar nesse pântano, não pode derrapar nessa areia movediça. Acho que não. Maria, primeiro, obrigado. Tem uma pergunta aqui Segundo, libero no chat aqui da academia, o Neusvaldo Ferreira, que eu não sei se é médico. Ele está aqui, o Magela está assistindo a gente também aqui. Ele pergunta se, em face da escassez de recursos, não seria a hora do governo federal utilizar os 750 mil imóveis que detém, na maioria ociosa, fazer parceria público-privada. Olha, quem detém... Primeiro que esses imóveis, a situação jurídica desse patrimônio, que uma parte está emprestado, cedido à prefeitura, eu conheço um pouco isso, cedida a governos estaduais, outra parte deteriorada, abandonada, e uma estrutura deficiente para tomar conta disso. No Ministério da Defesa, eu vi isso. Eu digo, olha, nós temos muitos imóveis e muitas áreas no Ministério da Defesa. Eu digo, vamos promover a renovação dos nossos próprios, construção de quartéis que estão dentro das áreas urbanas. Você não tem nem como tirar essas unidades, porque elas vão ficar presas no trânsito, se você precisar mobilizar. Então, eu digo, vamos fazer um inventário. Chamei até o vice-presidente do Banco do Brasil para fazer um inventário, para não só um inventário quantitativo, mas também de valores. Eram centenas de bilhões de reais que nós temos só no patrimônio das Forças Armadas, né? Aqui mesmo em Alagoas, nós temos alguns imóveis do Ministério da Defesa já nas áreas urbanas, né? Você precisa ter liberdade de deslocamento, você não pode ter uma tropa dentro de uma área que o engarrafamento vai impedir que ela se mobilize. Então, nós precisávamos tirar essas áreas e seria um grande negócio para o Ministério da Defesa e para as Forças Armadas, porque você trocaria áreas supervalorizadas e receberia até, porque as prefeituras doariam. Quem é que não quer ter um quartel, uma unidade das Forças Armadas no seu município? Isso vale também para os outros ministérios. Acho que nós temos um grande patrimônio que eu desconfio que não esteja nem inventariado. Por um lado, nós não temos uma diretoria de patrimônio com capacidade de quantificar e de valorizar o que nós temos. Professor Manuel Antunes, o senhor quer falar alguma coisa de Portugal? Eu estava a ouvir, estava à espera que vocês todos falassem. Para o ministro Aldo Rebelo, dizer-lhe que foi uma surpresa ouvi-lo, não estava à espera, não sabia exatamente o que é que era a sua palestra, eu não o conheço, não o conhecia, e durante a sua palestra fui vendo no Google exatamente qual foi o seu passado, e o que fez e como pensa. E aquilo que disse pode aplicar-se bem à sociedade portuguesa também. Eu também tenho muitas dúvidas sobre a evolução da sociedade. Eu penso que nós estamos rapidamente a perder valores e a ter um desinteresse geral pela evolução da sociedade no bom sentido. Portugal, infelizmente, não tem as mesmas riquezas que tem o Brasil. Nós não temos riquezas naturais quase nenhumas, estamos numa fase muito crítica porque a nossa principal fator económico era o turismo e o turismo desapareceu completamente neste último ano e, portanto, nós estamos numa situação muito crítica. Eu gostei muitíssimo da sua palestra. Olhando até para o seu passado político, não estava à espera de uma franqueza deste género. Gostei muito. Eu dou os parabéns ao Vanderlei por ter tomado a iniciativa de trazer alguém que não tem nada a ver com a área médica. Eu acho que estas palestras, lições que vamos tendo, beneficiam muito destas palestras que são fora da nossa área, que nos ajudam a adquirir cultura. Muito obrigado. Muitos parabéns.
Mais alguma pergunta? Professora Marcela, as mulheres, uma das três fazem parte da academia, quer fazer alguma pergunta, Marcela? Está ouvindo, Marcelo? Liga o microfone, Marcelo. Ela está com o microfone desligado. O Thomas podia aproveitar, Marcela. Olha, eu queria fazer uma pergunta essa inquietação da gente, né? Os congressos que a gente organizava aqui em Maceió, a gente sempre colocava temas fora da medicina, né, para a gente entender. Que a ideia é que, se a gente não entender um pouco do ofício dos outros, a gente acaba não entendendo como é que viabiliza o nosso. Né? Como é que, e essa obra generosa que é o SUS, né, os chamados esquerdistas, né, quando você quer falar pejorativamente, chama de comunista, né, foram os responsáveis pela criação do SUS, né? O movimento sanitário, os médicos, tudo, mas, sobretudo, o PCdoB, quando estava todo mundo dentro do MDB. Aldo, eu queria te fazer uma pergunta. Essa semana eu estava conversando aí com o Luquez. Rapaz, quando acabar a epidemia, a gente precisa ver como é que a gente agrega isso, né? Como é que a gente... Será que era possível a gente juntar de novo todo mundo dentro do velho MDB para começar a detalhar essas tuas ideias, né? Sair como o senador Teotônio Vilela saiu fazendo uma peregrinação pelo país, lembra? Ele rompeu com a Arena, né? Para a gente ter um polo em torno de ideias, né? Ninguém sozinho é hegemônico aqui nesse país, né? Entendeu? E depois você fica refém de pessoas que nem são direita nem esquerda, são sem ideias, que é o pior. Situação que tem é essa. Você não sabe onde você quer ir, você não vai a lugar nenhum. Será que isso é possível, a gente? Como a gente fazer isso? Quando a gente começar essa conversa? Estava até falando com o Luquez, eu vou aí fazer uma visita ao Pedro, né? O Pedro Simão, para a gente ver o Pedro, para ouvi-lo, para agregar, né, os brasileiros que se reconhecem como brasileiros, como você falou, né? Algumas pessoas, os europeus, os americanos, acham que os civilizados são eles. Né? Nós continuamos aqui um bando de aborígenes. De aborígenes. Aborígenes à espera da civilização. Da civilização. Otto, como é que a gente conversa isso? Você mesmo deixou o PCdoB, né? Você deixou o PCdoB. Deixei, mas eu tenho amigos. Olha, eu fui do MDB, tá certo? Eu fui do velho MDB. Quando o Tancredo foi escolhido lá para disputar a eleição no colégio eleitoral, eu era delegado nacional da convenção do MDB. Quando o PCdoB foi legalizado, eu fiquei no PCdoB. Aí do PCdoB, por causa dessas diferenças, dessa agenda identitária. Eu entrei no PCdoB numa agenda e depois foi virando outra, um partido muito voltado para essa disputa de gênero, de raça, de não sei o quê. Eu digo, olha, isso aí não é a agenda que eu quero. Mas ficaram lá meus amigos, eu me dou bem com todos eles. E até do MDB eu tenho amigos até hoje. Eu creio que o problema nosso é estar livre dos preconceitos, é a gente ter a capacidade, a mente aberta. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei no curso de Direito. Mas eu participei, por exemplo, tinha o ESSEM, Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, e tinha o pré-ESSEM. Pré-ESSEM você fazia em cada faculdade, escrevia as teses. Eu lembro que eu lia textos do Samuel Pessoa, participava do pré-ESSEM só por curiosidade. Além do ESSEM, tinha a CESAC, que era a Semana de Estudos de Saúde Comunitária, que era um negócio meio mais à esquerda, era como se o ESSEM foi uma coisa mais oficial e a CESAC, mas isso tudo fazia com que o debate sobre saúde fosse um debate aberto, ou seja, nós tínhamos um interesse universal. Tinha um amigo que era estudante de agronomia e disse, você não quer participar de um seminário sobre entomologia?
estava no primeiro ano de faculdade. Eu digo, então, a minha primeira experiência de extensão na faculdade não foi no ramo do direito, foi no ramo do estudo dos insetos, porque eu fui nesse seminário que o pessoal da agronomia fez sobre entomologia. Então, eu acho que nós precisamos, em todas as nossas atividades, ou jornalistas, médicos, acadêmicos, professores, né, voltar um pouco para o interesse do país, para esse momento do Brasil, olhar para esse impasse que o Brasil vive hoje e como é que nós descortinamos um horizonte diferente. E acho que o horizonte não pode ser pelo que é antes, porque nós acumulamos recentemente uma carga emocional muito grande do anti isso. Então, o sujeito tem que ser anti aquilo ou anti aquele outro. Ou você é anti-PT, ou anti-Bolsonaro, ou anti isso, ou anti aquilo. Eu não estou aqui atrás do romantismo de que não vai ter... Não, vamos respeitar as diferenças, as divergências. Nós vamos procurar fundamentalmente aquilo que une. Essa semana teve um debate sobre um tweet do general Vilas Boas, retomar esse debate. E era aqui todo dia, e gente querendo saber, e vai dizer o quê, e vai falar o quê. Eu digo, pessoal, vocês querem alimentar uma coisa que já passou. Entendeu? Já passou. Vocês acham que isso é o que vai? Não, mas precisa dizer o que houve, como é que foi, porque acho que a agenda da divisão é uma agenda que alimenta o interesse de muita gente. Um dia o Bolsonaro falou um negócio dos baianos não, dos Paraíba. Aí liga a Folha de São Paulo, o senhor vai falar, o senhor é nordestino, é lagoano, ele atacou os Paraíbas. Eu digo, pessoal, eu não vou alimentar essa agenda. O Brasil já tem muita agenda difícil para cuidar. Até porque esse negócio de Paraíba, lá no Rio de Janeiro, o pessoal fala, em São Paulo fala baiano. Eu lembro que aquele Edmundo, jogador do Vasco e do Palmeiras, um dia foi jogar no Rio Grande do Norte. O jogo era no Rio Grande do Norte. O juiz era cearense. O Edmundo fez uma das deles e foi expulso. Quando ele foi expulso, ele falou, você vem jogar na Paraíba e um Paraíba apitando. Olha, uma confusão. Uma confusão com o Edmundo. Eu digo, pessoal, isso aí ele ouve o dia inteiro no Rio de Janeiro. Isso aí é a coisa do Rio de Janeiro. Ele não quis ofender ninguém. Isso é uma coisa que se fala no Rio de Janeiro. E o Edmundo estava no Rio Grande do Norte. Mas, para ele, Paraíba era o Nordeste. Se o jogo era no Rio Grande do Norte, era na Paraíba. Se o juiz era cearense, era Paraíba. Foi isso que ele falou. Aí o pessoal disse, não, o senhor não vai responder. Eu disse, não. O senhor não se sentiu ofendido? Eu disse, não. Por quê? Eu digo, deixa eu lhe dizer um negócio. Eu sou nordestino, sou alagoano, sou muito orgulhoso disso, mas deixa eu lhe dizer, eu sou nordestino, mas não tenho nenhum complexo de superioridade por causa disso. Muito bom, muito bom. Me considero igual a qualquer brasileiro. Isso nunca me subiu a cabeça. Eu continuo modesto, apesar de Alagoas. A jornalista riu e desistiu da entrevista. Eu digo, não vou alimentar esse tipo de coisa. Por favor. Nós já estamos... Eu acho isso. Aldo, deixa eu fazer um comentário. De reunião, né? Pelo nosso... Você quer encerrar? Regulamento ele tem que encerrar, mas sobra ainda uma pergunta aí. O compadre Teles... Salerno não quer falar, não? Não sei, Salerno? Escondido aí. Eu tenho uma última pergunta, se ninguém tiver, eu tenho uma última pergunta. Aldo, eu costumo aqui no Rio Grande dizer o seguinte, nunca pergunte a um gaúcho se ele é gaúcho, porque se é gaúcho está na cara, era forte, destemido, e se não for, por que humilhar? Né? Porque é constranger. Por que constranger? Exato. Bom, Aldo, tem dentro desse critério divisionista que existe hoje e que faz muito mal para o país, você respondeu minha pergunta na mosca. É o interesse nacional que nos une. O que eu sou hoje? Eu sou um sujeito interessado que o país saia desse marasmo, que vá adiante. Bom, mas o STF nessa história,
Isso atrapalha muito a cabeça da gente, porque, de novo, estamos polarizando. Bom, quando consegue polarizar no Supremo Tribunal Federal, nós chegamos no final da polarização, não tem mais nada. Só falta polarizar a Igreja Católica, que já está polarizada, o que mais falta? Não é nada. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, até para me tranquilizar e dormir melhor hoje de noite. Eu acho também que há um desequilíbrio crescente entre os poderes no Brasil. Eu acho que há um crescente esvaziamento do poder executivo e acho que há um empoderamento exagerado das atribuições do Judiciário, principalmente da Suprema Corte, que hoje acumula, além das suas funções de justiça, acumula também funções de executivo e de legislativo. Legisla, executa. Recentemente houve uma insatisfação em setores que apoiam o governo, porque o presidente da República foi proibido de nomear um delegado da Polícia Federal. Eu acho também uma coisa escandalosa, uma coisa absurda. Se ele vai nomear alguém que é impróprio para o cargo, ele que responda por isso. Agora, você não pode impedir o presidente da República de nomear um delegado da Polícia Federal. Se ele não puder nomear um delegado da Polícia Federal, ele não é mais presidente de nada. Agora, qual é o problema? É que quando o presidente Michel Temer foi proibido de nomear uma ministra do Trabalho, ninguém disse nada. Quando a presidente Dilma foi proibida de nomear um ministro, também ninguém disse nada. Tudo isso por canetada do Supremo. Uma canetada afastou o presidente do Senado. Ninguém disse nada porque o presidente do Senado não era uma pessoa que todo mundo quisesse defender, mas não era defender a figura da pessoa física do presidente do Senado, era a instituição presidência do Senado. Então, agora o Supremo resolve e virou o Supremo de causas. O Supremo é o Tribunal Constitucional da nação. A nação organiza o Estado e o Estado organiza um tribunal superior, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas quando nós vemos o nosso Supremo, parece que é um tribunal universal, um tribunal que discute sobre as causas universais. O ministro do Supremo ele podia estar decidindo uma causa da Inglaterra, da Argentina, do Canadá ou de Angola, que não iria ter diferença, porque são causas universais, legislando principalmente sobre essa área do comportamento, dos costumes. E isso aí é uma responsabilidade. Não tem um inocente nisso, professor. Por quê? Porque quando o presidente era o Fernando Henrique, o PT, quando perdia uma votação na Câmara, ia atrás de um promotor, de um jornalista, atravessava a avenida e ia recorrer ao Supremo. E o Supremo, de bom grado, muitas vezes, legislava. Não é o que o Congresso decidiu, é o que nós vamos decidir. Eu tive uma vez que o ministro era presidente da Câmara e o ministro do Supremo resolveu nomear o líder do PMDB. Teve uma disputa interna, um perdeu, o outro ganhou, o ministro do Supremo disse: o líder é fulano. Eu peguei o telefone e liguei para ele, do ministro, estou esperando o senhor para vir dar posse ao líder do PMDB que o senhor escolheu. Venha dar posse. O senhor venha dar posse. O que é isso, pessoal? Não, mas por quê? Eu digo, não, o senhor não está escolhendo o líder de partido aqui? Então venha dar posse, eu vou esperar. E quando o senhor não chegar, ele toma posse. Não, mas é assim. Aí depois o que acontece? O PT chega ao governo. A tecnologia, o caminho já estava feito. Todo mundo atravessa a rampa e vai lá no Supremo para desmontar alguma coisa que o governo decidiu. Então, o próprio Congresso transferiu e o Supremo agasalhou de bom grado esse empoderamento. E o outro foi na Câmara. O chefe do Poder Executivo não decide mais nada sobre o orçamento. É tudo na mão dos deputados. Como nós temos uma Câmara municipalista, cada deputado, meus senhores, é um vereador em Brasília. Ele está preocupado com o voto dele no Alegrete, em Arapiraca, em Caruaru. Ele não está preocupado com o Brasil. Ele quer levar um recurso para ali. Quando você coloca o recurso todo em emendas do parlamento, você esvazia a capacidade do executivo de fazer obra, de investir em coisas nacionais. Isso foi feito durante o período do Fernando Henrique com apoio do PT, foi feito durante o governo do PT com apoio de todo mundo. E aí chegou agora, o executivo não é nada, entendeu? O presidente tem que ficar discutindo banalidades, porque o orçamento ele não tem,
Primeiro, porque não tem orçamento, porque o país não cresce, não tem receita. E segundo, porque o pouco dinheiro que tem, ele tem que dar em emenda de orçamento, como o presidente Michel Temer teve que dar tudo para não ser cassado 3 vezes. Então, eu acho que é uma situação muito difícil. E o Supremo, lamentavelmente, tomou gosto, empoderou-se e agora acha que, além de judiciário, é também, pelo menos em grande parte, executivo e legislativo. Acho que isso não é bom para a democracia nem para o país. Muito bom. Bom, gente, então vamos dar uma salva de palmas. Aldo, muito obrigado, né, por você ter aceito esse convite nosso. Acho que nós aprendemos muito aqui, né? O que eu digo para os meus eleitores aqui é que política todos nós temos que fazer. Você ser candidato ou não, isso é outra história, né? Ninguém é obrigado a ser candidato, né? A se doar, que é exigir muito, né? Mas fazer política, que é pensar o país, isso é fundamental que todas as pessoas, principalmente os mais escolarizados, eles estejam participando disso para evitar essas assimetrias. Né? Se a gente fosse continuar aqui interrogando o Aldo, a gente ia aprender mais. Mas você vai voltar aqui de novo, acho que eles gostaram aqui, e é importante aqui, eu prometo que o primeiro congresso que eu fizer aqui em Alagoas, presencial, eu vou trazer o Aldo, né? Que a gente junta muito jovem também, né? Para que eles ouçam e se interessem por isso. Né? Nós estamos com um vazio enorme de líderes. Né? Isso, na minha cabeça, não vou deixar nem o Aldo falar depois, que ele pode me desmentir, né? Foi uma coisa da ditadura, né? Porque ninguém... Ele começava no movimento estudantil, você ia ali, era o diretor acadêmico, ia para a Uni, você ia espremendo aquilo que era um filtro, e depois surgia lá na frente um Aldo, 2, 3, 4. Agora você não tem mais isso. Né? E a educação, que ele falou, que é o maior legado que a gente pode dar para a nação brasileira, hoje eu chamo de educação de resultados. Né? Mesmo as chamadas elites, pessoas socialmente mais protegidas, quando tem um filho, cara, vou botar esse menino no colégio para preparar ele para o vestibular. Como se o que é importante não é fazer vestibular, não é ser nada, é preparar o sujeito para a vida. Né? Então, nós temos muita coisa a fazer, né? Mas o Aldo, eu também sou como ele, né? Eu sou um otimista incorrigível. Né? A gente viu que o país tem jeito, né? E cada um de nós tem que dar um pouquinho do nosso tempo, né? Entender dos outros ofícios, né? Para poder a gente viabilizar o nosso. Aldo, muito obrigado. Suas palavras finais para a gente encerrar essa primeira reunião solene da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Vanderlei, foi uma honra, uma grande alegria, um momento muito importante, porque eu sei que a minha visão otimista, crítica, mas otimista do Brasil, e olhando, um escritor mexicano aqui no Brasil disse isso uma vez. No momento da tempestade, o marujo não pode olhar para o casco do navio, porque ele fica mareado. Ele tem que olhar na linha do horizonte. E ele dizia uma frase muito bonita: Las lejanías nos curam de la cercanía. Ou seja, o que está longe nos cura do que está perto. Se você olhar o horizonte do Brasil, você respira com mais tranquilidade e foge do baixo astral que o momento pode ensejar. Vamos olhar para frente com otimismo e com confiança no nosso país. Então, muito obrigado a todos e viva o Brasil. Viva! Até logo, Márcio. Parabéns.